Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, segunda-feira muito movimentada, né? As últimas horas, os últimos momentos da janela de transferências do futebol europeu e o último dia da janela também do futebol nacional, e com isso São Paulo se movimentou demais e já vamos trazer as atualizações agora para você. Primeiramente, finalmente saiu o anúncio do lateral direito Mailton, ele que estava na equipe da Chapecoense, fez uma grande Série B e o scout analisou que ele se encaixa muito bem nesse esquema do Hernan Crespo, né? Até porque a Chape jogava nesse mesmo sistema, né? Com 3 zagueiros, e ele era um ala ali, né? Mas é quase um atacante, bons números em relação a gols e também assistência, e chega de maneira definitiva até 2027 na equipe do Tricolor. Já estava confirmado, né? Quem acompanha o nosso canal sabe, a gente falou diariamente sobre isso, só estava aguardando a documentação e também a resolução junto com a FIFA, né? Já que o Metalist tinha aquele transfer ban, mas o São Paulo conseguiu uma carta de exceção e o jogador está oficialmente regularizado, já estava treinando, né, nesses últimos dias e já fica à disposição para a próxima partida. O que vocês acharam da contratação do Mailton? Nota de 0 a 10 aí nos comentários. Vocês acham que ele chega para brigar pela posição ali com o Cedric, com o Mike, vem para ser titular? Deixa aí o que você acha sobre essa contratação. E agora a gente vai para a contratação do dia, né? O centroavante Marcos Leonardo da equipe do Al Hilal. A negociação deu uma reviravolta gigantesca, né? Como a gente falou no último vídeo, até há poucos dias atrás era uma contratação vista como inviável, né? Mas São Paulo conseguiu avançar nessas últimas horas e está aguardando apenas os últimos detalhes para que antes da janela fechar acerte de fato a contratação do atacante Marcos Leonardo para ser o novo camisa 9. Vontade do jogador está contando muito. Ele recebeu propostas do Flamengo e do Santos, né? O Flamengo, o clube mais rico hoje do futebol brasileiro, e o Santos, clube onde ele surgiu, e ele recusou. Ele só quer aqui no futebol brasileiro jogar no seu time de infância, que é o São Paulo Futebol Clube, e conquistar a Libertadores. Esse é o seu maior sonho. Então, Marcos Leonardo aceitou reduzir o seu salário para jogar na equipe do São Paulo, e o Tricolor agora apenas discute os últimos detalhes e também a documentação para anunciar o Marcos Leonardo. O salário, a princípio, né, seria pago de maneira integral pela equipe do Al Hilal, agora parece que vai ter uma porcentagem, mas também nenhum tipo de problema para as finanças do Tricolor paulista. Negócio nos últimos ajustes para o Marcos Leonardo também ser anunciado, né? Então podemos ter 2 reforços anunciados no mesmo dia, na mesma data. Lateral direito Mailton e também o Marcos Leonardo, que se aproxima e muito do São Paulo. Vale destacar, né, a ajuda do Petros, ex-volante do Tricolor, que sempre mostrou aí também ter muito carinho, mesmo jogando lá no futebol árabe. Falou com o Marcos Leonardo, mandou mensagem direta para ele, conversou com a diretoria e deu meio que um ajuste ali na negociação. A torcida também contou demais, né? Os torcedores do São Paulo invadiram as redes sociais do Marcos Leonardo, mandaram muitas mensagens para os familiares, para o pai dele, né, que é São Paulino, que levava o garoto ainda pequeno ao estádio do Morumbi, se colocava o uniforme do São Paulo. Então isso ajudou demais e com certeza, como eu falei, também o interesse do próprio atleta. O empréstimo será apenas até dezembro deste ano, né? Será um empréstimo muito curto, sem opção de compra. É basicamente só para o Marcos Leonardo terminar a temporada com a camisa do São Paulo e quem sabe disputar aí, né, e ganhar esse título da Copa Libertadores, tá bom? O jogador já é aguardado nessas próximas horas, no mais tardar até amanhã, para ser confirmado como esse grande reforço do São Paulo, né? Realmente, como a gente conversou ontem com vocês, muda muito o patamar da equipe, né? Um atacante muito jovem, né? Não é mais aqueles grandes nomes que chegam aqui no São Paulo só para encerrar a carreira. Um jogador no auge de sua carreira, um jogador que foi artilheiro do Super Mundial disputando com a equipe do Al Hilal, mas acabou perdendo espaço depois da chegada do Darwin Núñez, né? Atacante uruguaio que chegou da equipe do Liverpool. O jogador ainda teve sondagens, né, do futebol europeu e hoje, né, como essa última data de transferência, precisou urgente ajeitar a sua carreira e o São Paulo é o destino. E aí, o que vocês acharam sobre esta grande contratação? Deixa aí também nos comentários uma nota de 0 a 10, porque agora temos centroavante, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários. São Paulo que agora, né, está apenas nos bastidores se movimentando, né? Os jogadores ganharam alguns dias de folga com essa paralisação da data FIFA. São Paulo jogou no último sábado, derrota contra a equipe do Cruzeiro. Agora, seleção brasileira, né? Tem jogo nessa quinta, meio de semana. E quando o São Paulo voltar, a gente encara a
equipe do Botafogo, aí já em um outro cenário, já com o próprio Mailton, que foi anunciado, o Marcos Leonardo podendo também estar, né? O jogador está bem fisicamente, está voando, jovem ainda, apenas 21 anos de idade. E também tem o Tolói, né? O Tolói que já foi anunciado antes mesmo deles, né? Já tem mais de 2 semanas, mais ou menos, o anúncio do Tolói, mas estava se preparando fisicamente, deve também estar à disposição para essa partida contra a equipe do Botafogo, né? Que é o jogo que o São Paulo volta antes da Copa Libertadores. E os jogadores que estão lesionados, 2 deles também devem retornar. Já tivemos o Wendel contra a equipe do Cruzeiro e podemos ter aí tanto o Arboleda, tanto o Alisson, né? 2 jogadores considerados titulares pelo técnico Hernan Crespo. Então é um time se fortalecendo bastante, galera. Ainda podemos ter, já na Libertadores, o Oscar retornando, né? O Oscar que fraturou, né? Teve um probleminha aí no clássico contra o Corinthians, já está muito tempo afastado, mas pode ser que seja uma grande surpresa para a equipe do São Paulo encarar a LDU. Já o Lucas Moura não retorna nem para o jogo de ida, nem para o jogo de volta, né? Passou nesse último final de semana por uma cirurgia em seu joelho, deve ficar aí cerca de 45 dias, mas, sinceramente, esses prazos do São Paulo não são confiáveis, né? A gente já acompanhou isso desde o início do ano. O Lucas se machucou em março, né? Depois passou muito tempo afastado, tentou voltar, machucou de novo, mesma coisa, ficou um tempo afastado, tentou voltar, machucou de novo, né? Nessas últimas partidas aí, chegou até a fazer gol contra o Sport, chegou até a começar aquela partida como titular, mas depois não ficou à disposição nesses últimos jogos e, de novo, o jogador está fora, agora por um período um pouquinho mais longo, né? Então, é basicamente a temporada inteira sem o Lucas Moura, ele não retorna para essa fase de quartas de final, o jogador segue sua recuperação. São Paulo avançando, aí sim o jogador também vai avançando em suas recuperações, diferente dos outros atacantes, né? Caleri, Renan Francisco, André Silva não jogam mais em 2025, tá bom? Por isso São Paulo teve que ir em busca da contratação do Marcos Leonardo. Foram muitos nomes discutidos. O plano A desde o começo era o Marcos, né? Depois da pedida altíssima, né, que é o salário do atleta, São Paulo teve que ir em busca de outras opções mais dentro do orçamento, né? O Marcelo Rian foi falado, o Gustavo, outros nomes aí também, mas aí depois desta nova conversa, da vontade do jogador, do Petros, da torcida São Paulina, o Marcos Leonardo aceitou a proposta do São Paulo, os moldes do negócio, e o que ficou mais difícil ali foi a tratativa com o Al Hilal, né? O Al Hilal que queria recuperar o investimento que fez, né? Em 2024, setembro de 2024, os caras pagaram 40 milhões de euros no Marcos Leonardo para contratá-lo do Benfica, né? Então, os caras queriam recuperar esse investimento, tentaram aí, né? O jogador está fora do planejamento da equipe por conta do limite de estrangeiros, né? Tanto ele, tanto o Mitrovic, que é o outro centroavante que estava ali no Al Hilal, brigando por posição, e aí o jogador, pensando na Libertadores, pensando no seu time de coração, aceitou a proposta do São Paulo Futebol Clube. Fechou, rapaziada? Outras novidades sobre contratação, a princípio não teremos. Eu não vou falar que não vai ter nenhuma contratação, porque vocês viram, né? Quando o São Paulo trouxe o Tolói e o Mailton, a diretoria tinha confirmado que tinha encerrado o ciclo de contratações. Mas logo após, o André Silva machucou e o Tricolor foi obrigado a ir ao mercado de transferência. A gente não quer que nenhum jogador se machuque, mas neste primeiro momento, né, com a chegada do Tolói para a zaga, do Mailton para a lateral e do Marcos Leonardo para o ataque, neste primeiro momento, o São Paulo não fará outras contratações. Teremos e vamos ter muitos jogadores chegando para as categorias de base. Só nesses últimos dias foram 4 jogadores contratados, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, né? O São Paulo já fazendo muitos investimentos para a categoria de base, já tendo também a votação, né? Podemos ter aí o Marinax sendo o grande investidor da base de Cotia, né? Então as contratações estão chegando, chegou o jogador do Bahia, chegou o jogador aí de outros clubes do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, né? Então já é um clube, um scout que não tá só de olho nas jovens promessas daqui, né? Tá de olho em promessas do mundo inteiro, né? Chegou equatoriano, chegou argentino, tem muitos jogadores aí para a base do São Paulo. Isso já pode evidenciar o início, né, dessa parceria entre o Tricolor e o Marinax para as categorias de base, tá bom, rapaziada? Então, pro profissional, nesse primeiro momento não teremos mais contratações pós Marcos Leonardo, a não ser que aconteça ou uma oportunidade de mercado assim muito grande ou algum outro jogador lesionado, tá bom, rapaziada? Então, encerrado este ciclo, vamos aguardar a qualquer momento o anúncio oficial de Marcos Leonardo vestindo essa camisa aqui. O Mailton já saiu de manhãzinha aí, né? Um pouquinho antes do vídeo sair aqui, mas o Marcos Leonardo, expectativa entre hoje e amanhã, tá bom, rapaziada? Então, fique ligado, pode ficar atualizando aí as redes sociais do
do São Paulo, que podemos ter muitas novidades ainda hoje, né? Segunda-feira muito corrida e terça-feira encerra a janela de transferência, então por isso que estamos correndo aí contra o tempo, fechou? O vídeo vai se encerrando, não esquece de se inscrever aí aqui embaixo se você ainda não é inscrito, deixa o like e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!